Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Ex-presidente Fernando Collor é preso por condenação na Lava Jato. Preços sobem em abril e continuam a afetar o bolso do povo brasileiro. Procon multa Nestlé por propaganda enganosa. Cresce desmatamento na Amazônia Legal. E os gols da Copa Libertadores e Sul-Americana. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso na madrugada desta sexta-feira no aeroporto de Maceió, no estado do Alagoas. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que rejeitou os recursos da defesa contra a condenação a 8 anos e 10 meses de prisão em um desdobramento da Operação Lava Jato. Moraes determinou a prisão imediata de Collor e o início imediato do cumprimento da pena. Fernando Collor foi preso no aeroporto de Maceió quando se preparava para embarcar para Brasília. Ele é o terceiro ex-presidente preso desde a redemocratização. Collor foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber 20 milhões de reais em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras entre 2010 e 2014. A propina seria para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. Fernando Afonso Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro em 1949. Ainda jovem, foi morar em Alagoas, onde construiu sua carreira na política e teve uma rápida ascensão. Nos anos 80, foi prefeito de Maceió, deputado federal e também governador. Collor ficou conhecido como o Caçador de Marajás, ao ganhar projeção nacional com uma campanha contra salários desproporcionais de funcionários públicos. Na primeira eleição direta, depois do regime militar, em 1989, ele foi eleito presidente. O governo ficou marcado pelo Plano Collor, que teve como uma de suas principais medidas o confisco de maior parte do dinheiro da poupança dos brasileiros, uma tentativa de conter a inflação. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, detalhou as ações do governo para combater fraudes contra o INSS. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, anunciou nesta quinta-feira a suspensão dos descontos feitos por associações de aposentados e pensionistas, além da retenção dos valores que seriam repassados a essas entidades em maio. O dinheiro será restituído aos beneficiários do INSS já no pagamento de junho. A decisão foi tomada após a Operação Sem Desconto, deflagrada em parceria com a Polícia Federal. A operação investiga um esquema nacional de fraude contra aposentados e pensionistas. Eram feitos descontos ilegais de aposentados e pensionistas do INSS realizados por sindicatos e associações. Nós estamos falando, e não custa repetir, de uma operação e uma investigação que tem como principal objetivo proteger os aposentados brasileiros e garantir que a sua aposentadoria seja recebida em toda a sua inteireza, em toda a sua integralidade, sem descontos indevidos. Foi anunciada a criação de um grupo especial para responsabilizar as entidades envolvidas, recuperar os recursos desviados e fortalecer as políticas de prevenção a fraudes. Ontem mesmo, a pedido do presidente Lula, o ministro Messias determinou que a AGU criasse um grupo especial de combate à fraude. Qual o objetivo principal desse grupo especial? É a responsabilização dos agentes das entidades envolvidas nesse esquema. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi exonerado em meio às investigações. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mostrou hoje que neste mês os preços subiram 0,43%. Em 12 meses, a inflação brasileira acumula alta de 5,49%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que os preços dos alimentos seguem subindo em todo o país. O IPCA 15 avançou 0,43% em abril, levando a inflação acumulada em 12 meses para 5,49%. Mesmo com a alta, este é o segundo mês consecutivo de desaceleração. O que mais pesou no bolso dos brasileiros em abril foi o grupo de alimentação e bebidas, com alta de 1,14%.
O grupo de saúde e cuidados pessoais também teve alta, 0,96%. Entre os produtos que mais subiram estão o tomate, com alta de 32%, o café moído, com alta de 6,73%, e o leite longa-vida, com 2,44%. A maior contribuição para a queda veio das passagens aéreas no grupo de transportes. Segundo o IBGE, os preços caíram 14,38%. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu por cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão por excesso de faltas às sessões na casa. Brazão foi preso em março do ano passado por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle. Questionado por repórteres na Casa Branca sobre a atual situação da negociação por um cessar-fogo entre Rússia e a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington coloca muita pressão sobre Moscou, mas lembrou ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que também é necessário que a Ucrânia queira chegar a um acordo. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que pressiona fortemente a Rússia para encerrar o conflito na Ucrânia. A declaração foi feita durante uma visita do primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre à Casa Branca, horas depois de um dos piores ataques com mísseis registrados em Kiev nos mais de 3 anos de guerra. Estamos colocando muita pressão sobre a Rússia, e a Rússia sabe disso. E algumas pessoas próximas a ela sabem, ou ele não estaria conversando agora. Questionado sobre o que fazer caso a Rússia não concorde com o acordo de cessar-fogo, o republicano disse: "Prefiro responder essa pergunta em uma semana. Quero ver se podemos ter um acordo. Não há razão para responder agora. Mas não ficarei feliz. Vamos colocar dessa forma. As coisas vão acontecer." Trump mandou um recado ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lembrando que também é necessário que a Ucrânia queira chegar a um acordo. Mas ao deixar a Casa Branca, após uma reunião com o presidente americano, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, considerou que cabe a Moscou, e não a Kiev, avançar nas negociações para encerrar a guerra. Após os novos ataques russos contra Kiev, a Ucrânia acusou o país de usar um míssil norte-coreano KN-23. Esse ataque deixou 12 mortos e dezenas de feridos. O KN-23 é um míssil balístico de curto alcance fabricado pelo governo da Coreia do Norte. Especialistas afirmam que esse equipamento é parecido com o Iskander, que foi utilizado por Moscou pela primeira vez em 2006. Segundo a agência de espionagem ucraniana, o regime de Kim Jong-un abasteceu as forças russas com 148 mísseis balísticos do modelo KN-23 e 24 no início deste ano. Uma agência alemã afirmou que esse equipamento pode mudar de direção após ser lançado, dificultando a interceptação. Rússia e Coreia do Norte estreitaram relações após o início da guerra na Ucrânia, em 2022. No ano passado, os países fecharam um acordo de defesa mútua em caso de guerra. Um general russo de alta patente morreu nesta sexta-feira atingido pela explosão de um carro-bomba nos arredores de Moscou, na Rússia. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os momentos depois da explosão. O Comitê Investigativo da Rússia informou que a explosão aconteceu após o general passar ao lado do veículo. Uma outra pessoa também morreu após ser atingida pelos estilhaços do carro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a China por ter rejeitado a entrega de aviões da Boeing. O presidente Donald Trump criticou a China por ter recusado entregas de novos aviões da Boeing. O republicano descreveu o ato de Pequim como um pequeno exemplo do que o país tem feito aos Estados Unidos há anos. Em sua rede social Truth, o magnata considerou que a Boeing deveria reclamar da China por falta de pagamento. O presidente da gigante americana da aviação Boeing, Kelly Ortberg, disse na quarta-feira que os clientes chineses deixaram de receber aviões devido ao ambiente tarifário. Estas declarações deixaram em evidência os transtornos crescentes causados pelas tarifas impostas por Trump, às quais a China respondeu com sobretaxas. Os encargos americanos atingiram 145% sobre muitos produtos chineses e os de Pequim taxaram em 125% as importações procedentes dos Estados Unidos. O bombardeio tarifário, que segundo Trump, ocorre em represália às práticas comerciais desleais e para tentar impulsionar a indústria americana, sacudiu os mercados e gerou temores de uma recessão mundial. Nesta quinta, Pequim jogou água fria no aparente otimismo de Trump de alcançar um acordo para reduzir as tarifas, dizendo que as citações sobre diálogos em curso eram infundadas.
No Texas, os clientes eleitores ou não de Donald Trump saboreiam os 100 primeiros dias de governo republicano com um sanduíche batizado com o nome do presidente. Você daria uma dentada em um prato que leva o nome do seu presidente? É meio-dia no Trump Burger e o lugar está lotado. Clientes saboreiam sanduíches em um restaurante com 12 mesas no Texas, marcando os primeiros 100 dias do governo do republicano. Para muitos, tanto a refeição quanto a administração têm um gosto bom. Acho que eles foram maravilhosos. Trump planejou voltar durante 4 anos e as pessoas acham que tudo vai acontecer e mudar da noite para o dia. Não é assim, mas está no caminho certo. Muitas coisas boas vão surgir nos próximos 3 anos. Este restaurante funciona desde 2020 em Belleville, uma cidade ao norte de Houston, no condado de Austin, onde 80% dos seus moradores votaram em Trump no ano passado. A lanchonete faz parte de uma pequena franquia privada com 4 unidades neste estado republicano. No local, é possível pedir um Trump Burger com 226 gramas de carne Angus ou um Trump Tower com porção dupla, que custa em média $15, ambos com o sobrenome do presidente estampado no pão. Já o Biden Burger tem 28 gramas de carne bovina com tomates e pão amanhecido. O sanduíche sai por $50,99, mas de acordo com o cardápio, nunca está disponível devido à inflação. Jason Sullivan trabalha na indústria de petróleo e gás, motor econômico do Texas, e diz não ter do que reclamar dos ingredientes do lanche e da administração Trump. No nosso setor tem sido ótimo. Vimos um boom em alguns dos novos projetos e desenvolvimentos ocorreram não apenas no Texas, mas em todo o país. Muitos projetos que foram deixados em segundo plano pela administração anterior agora estão se concretizando. Na cozinha, trabalhadores latinos comandam as panelas, falando espanhol. Trump implementou deportações em massa de imigrantes sem documentos, incluindo dezenas de venezuelanos, para uma prisão de segurança máxima em El Salvador, acusando-os de serem membros da gangue Tren de Aragua. Do lado de fora, alguns americanos celebram muitas das suas políticas. Ele atendeu às expectativas, quer dizer, falou sobre deportação e está protegendo as fronteiras. Não se pode esperar que a inflação caia imediatamente, mas ele está trabalhando nisso. Outros países se aproveitaram dos Estados Unidos. Por que teríamos todas essas tarifas se outros países não têm tarifas? Então, tudo vai ser revelado. É o plano mestre, é a arte da negociação. O cara sabe o que está fazendo. Mas especialistas questionam a falta de direção na imposição de tarifas a parceiros comerciais e a quase todas as economias do mundo, assim como a guerra comercial lançada contra a China. Para August Money, um republicano de 34 anos que não votou para Trump, os 100 primeiros dias de governo foram caóticos. Não sou necessariamente o maior fã de algumas das escolhas para o gabinete e a implementação de tarifas foi feita de uma forma muito errada. Entendo o objetivo maior de realmente querer trazer de volta a produção nacional. Espero que a maior parte disso seja apenas suas famosas técnicas de negociação. Mas sim, poderia ter sido melhor. Os cálculos que usaram não fazem muito sentido. O sabor do hambúrguer de Trump definitivamente é mais ou menos apimentado, dependendo do eleitor. Quem sabe, assim como na culinária, a receita do prato não seja aprimorada com mais tempo de presidência. Um estudante morreu e outros 3 ficaram feridos após um outro estudante desferir golpes de faca em uma escola de Nantes, na França. Um estudante realizou um ataque à faca em uma escola de Nantes nesta quinta-feira, deixando um morto e 3 feridos. Ainda não há informações sobre a idade ou gênero das vítimas. A França tem sido abalada nos últimos anos por uma série de incidentes escolares, envolvendo ataques a professores e alunos por seus colegas. No caso mais recente de violência, o agressor atacou colegas com uma faca na escola secundária Notre-Dame de Tudade, antes de ser dominado pelos professores. A administração da escola enviou uma mensagem às famílias dos cerca de 2.000 alunos que frequentam a escola, informando sobre o incidente. Os alunos foram imediatamente confinados na instituição de ensino particular. Relatos iniciais de alunos informam que o agressor seria um estudante do ensino médio. O jovem estaria deprimido e é um admirador de Hitler.
Em fevereiro, as autoridades informaram que a polícia iniciaria buscas aleatórias por facas e outras armas escondidas em bolsas dentro e ao redor das escolas, em uma tentativa de lidar com o aumento de ataques violentos. A polícia da Espanha prendeu uma mulher que supostamente teria vendido a filha por cerca de 13 mil reais. O casal suspeito de comprar o bebê e 2 parentes deles foram presos na cidade de Córdoba, no sul do país. Isso só aconteceu porque a mãe da criança se arrependeu e abriu um boletim de ocorrência afirmando que a filha dela havia sido sequestrada após o casal se negar a devolver o bebê. A recém-nascida foi entregue a um centro de proteção à criança da cidade. O premier indiano Narendra Modi prometeu perseguir os responsáveis pelo ataque da Caxemira. 26 pessoas morreram após militantes atirarem contra turistas. O Paquistão anunciou medidas diplomáticas de retaliação contra a Índia em resposta às ações do país vizinho depois de um ataque contra turistas na Caxemira. Essa escalada brusca é o capítulo mais recente de um impasse entre as duas potências nucleares desde o ataque de terça na região em disputa, que deixou 26 mortos. I say to the whole world, India will. Digo a todo o mundo, a Índia vai rastrear, identificar e punir todos os terroristas e os apoiadores. Perseguiremos até o fim do mundo. O espírito da Índia nunca vai ser quebrado pelo terrorismo. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. O governo paquistanês afirmou que qualquer ameaça à soberania do Paquistão será enfrentada com medidas rígidas de reciprocidade. Na última terça, homens armados abriram fogo contra turistas em Pahalgam, um ataque que não foi oficialmente reivindicado. A ação ocorreu em um popular destino turístico a cerca de 90 quilômetros de Srinagar, na Caxemira, região de maioria muçulmana, dividida entre a Índia e o Paquistão desde a independência do Reino Unido em 1947. Um avião policial de pequeno porte caiu na Tailândia e matou 5 pessoas nesta sexta-feira. O porta-voz dos militares afirmou que a aeronave realizava um voo de teste. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. E no próximo bloco, o número de pessoas em situação de rua cresce na capital paulista. E a multa do Procon contra a Nestlé por propaganda enganosa. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 4 policiais civis de Santo André suspeitos de cobrar propina para deixar de investigar funkeiros que promoviam rifas ilegais pelas redes sociais. Em 2021, a PF abriu um inquérito para apurar a relação de donos de produtoras de funk com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Nesta terceira fase da operação foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo André e Mauá, na Grande São Paulo, e também na capital. Os presos foram levados para a Corregedoria da Polícia Civil e os objetos para a sede da PF. A primeira fase da operação foi deflagrada em março do ano passado. Na ocasião, os investigadores recolheram celulares dos investigados. A segunda fase foi deflagrada em dezembro do ano passado. Um investigador do 6º DP de Santo André chegou a ser preso. Um outro foi afastado das funções e até um delegado foi alvo de buscas. Os 3 foram denunciados à justiça e respondem pelo crime de corrupção passiva. Ao todo, 16 pessoas foram indiciadas no relatório final das fases 1 e 2 das operações, pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, explorar loteria clandestina e agiotagem. Um caminhão com uma carga de leite em pó tombou na manhã de hoje na pista expressa da Marginal Tietê, na rodovia Castelo Branco. Segundo informações, 12 toneladas caíram na pista. Um outro caminhão da mesma empresa foi ao local para fazer o transbordo da carga. O motorista do caminhão disse que tentou desviar de um carro para evitar o acidente, mas o caminhão acabou tombando. O Procon de São Paulo autuou a empresa Nestlé por veiculação de publicidade enganosa nas embalagens dos produtos. A decisão foi tomada após inconsistências entre a rotulagem e a real composição dos itens analisados. O Procon aplicou uma multa que pode chegar a aproximadamente 13 milhões de reais, com base no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Em nota, Nestlé disse que os produtos não fazem parte do portfólio da empresa.
De acordo com o Procon, foram colocados no mercado produtos com ingredientes que não estavam presentes na fórmula, caracterizando infração ao Código de Defesa do Consumidor. Entre os produtos estão os biscoitos Nesfit Aveia e Mel, Nesfit Leite e Mel e o Nesfit Cookie Cacau. A fiscalização também identificou problemas na rotulagem do produto Mistura de Creme de Leite, vendido com destaque para a marca Nestlé Creme de Leite, na parte frontal da embalagem. O Procon afirmou que a imagem usada na embalagem não condiz com o real produto, induzindo o consumidor ao erro. A empresa afirmou que vai apresentar a defesa às autoridades e reforçou o compromisso com a ética e também com a transparência na publicidade dos produtos. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que quase 3 mil pessoas passaram a viver nas ruas de São Paulo no primeiro trimestre deste ano. Somente na capital, mais de 96 mil pessoas estão nessas condições. O levantamento é do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, com base nos dados registrados no CadÚnico. Segundo o levantamento, 84% das pessoas vivendo nas ruas são homens e 81% deles vivem com até R$ 108 por mês. Os dados mostram ainda que mais da metade não terminou o ensino fundamental ou nem tem escolaridade. Muitas dessas pessoas encontram acolhimento em instituições não governamentais, como o Arsenal da Esperança, na Moca, na Zona Leste, que atende exclusivamente homens e recebe, entre outros, recursos da Prefeitura de São Paulo. Segundo a gestão municipal, em março deste ano, foi aportado um valor de R$1 milhão. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que a capital tem a maior rede socioassistencial da América Latina, com mais de 26 mil vagas em 384 serviços de acolhimento. No ano passado, a administração investiu R$ 3 bilhões em programas de assistência social e segurança familiar. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de São Paulo informou que vem trabalhando de forma integrada com os municípios para reduzir esses números e que foram destinados mais de R$ 145 milhões para políticas assistenciais. A Prefeitura de São Paulo, sob a gestão de Ricardo Nunes, também oferece espaços de acolhimentos para pessoas em situação de rua. As vilas reencontro, como são chamadas, funcionam como uma moradia transitória para famílias que estavam nessas situações. Cada unidade modular conta com quarto, banheiro e cozinha independentes. O período de permanência é limitado a 2 anos e, durante este tempo, as pessoas recebem acompanhamento social, visando a reinserção e o desenvolvimento social. Um funcionário de 42 anos é suspeito de desviar mais de R$1 milhão de uma indústria de biocombustíveis no interior de Goiás. Ele pode responder por furto qualificado e associação criminosa. Nesta semana, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do funcionário e encontrou vários eletrodomésticos adquiridos pela empresa. Segundo o delegado do caso, o funcionário era responsável pelo setor de compras da indústria de biocombustíveis e gerava notas para empresas terceirizadas e, em seguida, cancelava os documentos. A investigação apura se o dinheiro usado para comprar outros móveis foi desviado para a conta bancária do funcionário. Segundo a polícia, foi solicitado o bloqueio das contas bancárias do suspeito com valores superiores a R$ 420 mil. O delegado afirmou ainda que ouviu o suspeito e que ele negou todos os crimes. A seguir, cresce o desmatamento na Amazônia Legal e as vitórias dos brasileiros na Copa Libertadores e Sul-Americana. O desmatamento na Amazônia Legal registrou um aumento de 17,8% entre agosto do ano passado e março deste ano. O Instituto de Pesquisa Amazon mostrou que a degradação florestal subiu mais de 329% no mesmo período. Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento mostraram que a Amazônia Legal teve aumento de 18% no desmatamento acumulado entre agosto de 2024 e março de 2025. A área desmatada chegou a quase 2.300 km² e se aproxima da área da cidade de São Paulo, somada aos municípios do ABC. Somente em março deste ano, o desmatamento atingiu 167 km² da Amazônia Legal, um crescimento de 35% em relação ao mesmo mês de 2024. Para a pesquisadora do Amazon, Larissa Amorim, é preciso agir com urgência para reverter os números. Segundo ela, o crescimento observado este ano é um alerta.
Ela afirma ainda que o Brasil está em uma janela de tempo que pode permitir a reversão do cenário. Os lucros da Alphabet, dona da Google, cresceram 46% no primeiro trimestre do ano. A empresa matriz do Google, a Alphabet, registrou lucro de 34,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Esse valor corresponde a um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, o lucro foi impulsionado pelas operações de computação na nuvem e a inteligência artificial. As receitas globais da Alphabet aumentaram 12% para 90,2 bilhões de dólares na comparação com o mesmo período do ano anterior. As receitas da unidade de nuvem cresceram 28% para 12,3 bilhões. Sundar Pichai, CEO da Alphabet, afirmou que os sólidos resultados trimestrais refletem um crescimento saudável e um impulso em todo o negócio. Os investidores têm observado de perto se a gigante da tecnologia poderia estar investindo dinheiro demais em inteligência artificial. O Google e seus concorrentes estão investindo bilhões de dólares no desenvolvimento da IA, enquanto a ascensão do DeepSeek da China levanta questões sobre quanto deve ser gasto. A maior torta de morango do mundo é da França. Uma confeitaria quebrou o recorde mundial após montar um doce com quase 122 metros. Uma confeitaria na cidade francesa de Argenteuil quebrou o recorde mundial do Guinness na quarta-feira com uma torta de morango medindo quase 122 metros de comprimento e pesando 1.200 quilos. Foram vários preparativos ao longo de vários dias. Começamos com os biscoitos, os cremes e tudo mais. Trabalhamos a noite inteira e o dia inteiro também. A preparação exigiu aproximadamente 350 quilos de morangos, 150 quilos de açúcar, 415 quilos de creme e 4.000 ovos. A torta de morango segue a receita tradicional, feita com creme, morangos e biscoito. Também verifico se o bolo está uniforme, se não há espaço entre os diferentes bolos que foram montados para fazer o bolo de morango mais longo do mundo. Observo o bolo e não há absolutamente nenhum espaço. Em seguida, com a régua, verificamos se ele tem 8 centímetros de largura e 8 centímetros de altura em todo o seu comprimento. Ensuite, avec la géomètre, on regardera qu'il fasse bien 8 cm de largeur et 8 cm de hauteur sur toute sa longueur. The Guinness World Records. A França recuperou assim o recorde mundial do fraisier mais longo do mundo, que ostentou entre 2017 e 2019, até o perder para a Itália, com uma torta de pouco mais de 100 metros. Ontem foi dia de Copa Libertadores. O Palmeiras e o Bahia voltaram para casa com os 3 pontos. Vamos ver. O Palmeiras foi até a Bolívia enfrentar o Bolívar. E a partida foi pegada do início ao fim. Aos 19 minutos, Flaco Lopes abriu o placar. No final do primeiro tempo, Estevão recebeu dentro da área e fez o segundo. Mas o Bolívar buscou o empate. Fábio Gomes fez no início do segundo tempo. Mais tarde, ele fez mais um de cabeça. Mas o Palmeiras queria voltar ao Brasil com os 3 pontos e Maurício aproveitou uma sobra e deu a vitória ao Verdão. O Bahia venceu o Atlético Nacional por 1-0. O gol foi marcado por William José. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians mostrou força, muita força. Isso porque o clube ficou com 1 a menos logo aos 15 minutos após uma entrada forte de Félix Torres no jogador do Racing. Romero fez o gol após a bola sobrar dentro da área. E o Diário de Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amanhã, sábado, nós temos café da manhã Pro Marcha para Jesus em todas as igrejas Renascer em Cristo. Para você saber a igreja mais próxima de você, ligue na nossa central de endereços no número 402812. Tem na Vila Matilde, tem na Zona Sul, tem na Zona Norte. Venha fazer parte desse café de confraternização Pro Marcha para Jesus. Amanhã, a partir das 2, também tem um super esquenta-marcha com o show do Renascer Praise, muita música boa, lá no Sacomã, na Rua Judite Anderson, número 17. Segunda, a gente está de volta.
volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E não esqueça que domingo tem celebração da família, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite, também em todas as igrejas Renascer em Cristo. Segunda a gente está de volta. Até lá e um excelente final de semana.